Boa noite, professor. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo jóia. Tá me vendo aí, Prazer, tudo em ordem? tudo bem, tudo tranquilo. Aqui tá claro, tá boa a visão? Tá tudo em ordem. Legal. Perfeito. Tamo junto aí? Tamo junto. Eu tô com uma camisa que você conhece. Ah, é? Eu coloquei uma do Panaton, que é bem parecida com a do Kimball também. Conheci uma do Kimball, mas o do Eu estava Panatron, conversando depende. com o Pedro agora há pouco, Uhum, batendo um papo com ele aqui, com o presidente do Panaton Distrito Brasil, entendi. conversando um pouquinho com ele, aguardando você entrar aí, né? Esperando os nossos convidados também. Daqui a pouco a Legal. gente começa aí oficialmente, né? Sim. Fazer uma saudação ao amigo do Kimball aí. Verdade. Nossa, eu preciso pegar a minha caneca. A minha Você ficou lá em esqueceu sua cima. caneca para live? Você quer que eu pego ela? Eu pego ela. Eu tô com a garrafinha azul aqui, mas Pega eu lá para gente fazer um acabei. brinde. Pera aí, vou pegar lá, pera aí. Espera só um Fazer um minuto. brinde. Fazer um brinde. Tudo ok, Pedro? Já estamos aguardando o professor Paulo, que ele foi pegar a nossa famosa caneca da sorte. Aqui é a caneca do Kimball. E o professor Paulo, como um bom quimbolista, também tem sua caneca. Aqui, Pedro, é igual o bottom do Panatron. Se não entrar em algum evento com o bottom do Panatron, você paga uma multa, né? Aí o Paulo também, se ele não trouxer a canequinha dele do Kimball, vai pagar uma multa lá pra gente comprar umas bolas novas aí pro Kimball. Já estamos ao vivo aí do Distrito Panatron Brasil, com alguns convidados. Temos aí com o Dimas, o Pedro, o Paulo já está daqui a pouquinho aqui conosco. E em breve iniciaremos a nosso bate-papo com o professor Paulo, falando um pouquinho sobre a importância da atividade física para o idoso, para as pessoas idosas. Tá aqui. Ah, Tá aqui, agora ó. sim. Agora está ficando Quase que eu. completo Pera um aí. pouquinho. Um brinde, Quase que eu peguei professor. a da Vânia. Quase que eu peguei Um a brinde, caneca da Vânia. um brinde aí, Kimball. professor. Aí Um brinde, sim, ó. um brinde. Um Muito brinde. bom. Um Aê. brinde. Muito bem. Muito Assim, a gente bem. aproveita a tomar uma água também enquanto a gente bate um papo, enquanto a gente conversa, né? Temos aí a Sim. Valéria entrando aqui conosco também, professor Pedro, a Maísa. Só mais alguns Legal. minutinhos. Estaremos aí com o grupo formado, né, professor? Estarei aqui Sim. acompanhando também a nossa live aqui pelo meu celular também. Legal. E como foi o dia? Tudo bem? Mais um dia de aulas? Hoje foram as aulas no colégio, foram boas, assim, eu tive uma conversa com o Testa essa semana, com o professor Ademir, e eu já tinha pensado algumas ideias da parte de situação-problema, né? Então, levar a situação-problema em relação à atividade física, o sedentarismo. Levei hoje um trabalho de doutorado que foi feito aqui em Piracicaba em 2012, em relação a adolescentes de 11 anos, Romero 2012. Então, foi feito um trabalho nas escolas públicas, e a gente leva isso, e eu estou agora fazendo um trabalho, vou iniciar um trabalho, na verdade, de interdisciplinaridade com a professora de artes, e eu vou pedir alguns desenhos para as crianças em relação à atividade física, né? Perfeito. O Panatron teve esse trabalho, faz esse trabalho com curso de desenhos, eu até pensei nisso na hora, e É o concurso clássico nacional e internacional. então eu estou iniciando um trabalho de parceria com a professora de artes hoje, até preciso mandar um e-mail para ela, para a gente começar a fazer um trabalho interdisciplinar de atividade física com desenhos, né? Em relação nesse tempo de pandemia, porque é um recurso interessante você está desenvolvendo a aptidão das crianças para a saúde, enfim. E já nesse momento a gente pode fazer com segurança, né, Johnny?
esse tipo de trabalho. Perfeito. Acho que nós podemos começar a conversar um pouquinho, Paulo, porque nós temos também o tempo aí de 1 hora, né? Para que a gente possa fazer a nossa live. Então, acho que a gente pode começar uma apresentação oficial sua. Enquanto isso, os amigos vão acessando, vão entrando também, para que a gente possa aí bater um papo. Não é mais um bate-papo, né, Paulo? Um bate-papo aí sobre a questão da atividade física, o combate ao sedentarismo para as pessoas idosas, né? Fazer uma apresentação aqui, então, o professor Paulo Fernando Moraes, nosso querido Paulo, está aqui conosco. O professor Paulo é profissional de educação física, é profissional delegado do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo também, panatleta do Clube Piracicaba, empossado inclusive pelo nosso presidente, o professor Pedro, aqui em Piracicaba, numa solenidade muito bonita. Temos também uma qualificação sui generis e ímpar, né, do nosso amigo Paulo, que é o quimbolista, né? Sim. Então, além de todas as suas qualificações, é um quimbolista, um amante aí do quimbol também, né? Desde o professor 2016, Paulo, ele é graduado em Pedagogia pela Faculdade São Luís de Jaboticabal, em 1996. Graduado em Educação Física pela FESC São Carlos, em 1994. Especialista em Ciências do Treinamento pela Unicamp, em 1996. Especialista em Nutrição e Condicionamento Físico pela Uniclar, no ano de 2000. Especialista em Atividade Física para grupos especiais, onde se inclui aí, então, o segmento dos idosos, né? Na Uniar, em 2005. E mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp, aqui de Rio Claro, onde temos muitos amigos, inclusive, lá no Conselho Regional, que também tem a sua gênese, a sua origem, sua formação na Unesp, uma excelente faculdade. Um abraço aí para o professor Gobi, um grande amigo lá, o professor Nelson também, todos da Unesp, o professor Drigo, são pessoas muito queridas, né? E eu vi aqui que você estudou na Unicamp também, né, professor? Onde nós tivemos a oportunidade também de fazer 2 especializações na área do lazer e na área de educação física escolar. E uma notícia triste, acho que para todos, mas a gente não pode deixar de fazer aqui uma alusão, né? Hoje nós perdemos um grande professor da Unicamp, da Unimep, que deu aula para muitas pessoas aí, ajudou na formação de muitos profissionais de educação física que estão aí atuando, que é o professor Ademir de Marco, um grande amigo nosso, uma pessoa muito querida de todos aí da educação física, e ele não resistiu a alguns problemas de saúde que ele estava enfrentando, e infelizmente no dia de hoje ele faleceu, e é uma pessoa que deixa muita saudade para todos, né? Pessoa muito querida, e acho que é importante também aqueles que estão aí nos acompanhando também saber, ter essa notícia também, uma notícia triste, mas que faz parte da vida também, uma pessoa que deixa muita saudade. O professor Paulo vai falar então hoje conosco aqui sobre a importância da atividade física para o idoso. Professor, fale um pouquinho para a gente aqui, onde surgiu, como que surgiu esse interesse seu pela questão da atividade física para esse segmento, ou seja, os idosos. Como que surgiu isso, esse interesse na sua formação, na sua atuação profissional? Então, assim, agradeço a participação, né? Estou falando aqui do meu estúdio de ginástica. Então, assim, a atividade física para o idoso, antes de eu mudar para Piracicaba, eu trabalhava com um projeto na medicina preventiva de Araraquara, com idosos, não só idosos, mas pessoas que vinham num programa de medicina preventiva da Unimed. Eu trabalhei um tempo lá e também, por coincidência, também eu ingressei na prefeitura de Araraquara e ingressei como coordenador do projeto de ginástica nas praças, que atendia os idosos, como aqui em Piracicaba, né, que existe um trabalho exemplar em relação às praças, ao segmento de saúde, aliado à saúde. Então, assim, eu fazia esse trabalho de coordenação em Araraquara, junto com o professor Celso Akira, que trabalhava com a ginástica chinesa, o Lian Kun, né? E eu coordenava a ginástica, as caminhadas, a hidroginástica. Mas, assim, minha vida me trouxe para Piracicaba e eu chegando aqui em Piracicaba, eu
tinha a intenção de fazer um mestrado já, né, nessa ocasião. Ingressei no mestrado em 2012 para 2013, e por que não estudar os idosos, já que eu já viria para Piracicaba. Então eu me dediquei a uns 2 anos e meio, no estudo do envelhecimento. Participei do grupo do professor Gobi, do professor Riani, né, que atuam no Conselho Regional de Educação Física com muita importância. Então, assim, a prática regular de atividade física influencia a vida das pessoas, né? Então, como eu já vinha de um histórico lá de Araraquara, e o grupo, o Laboratório de Atividade Física e Envelhecimento em Rio Claro trabalhava nessa vertente, eu comecei a me interessar com esse tema, né, em relação ao envelhecimento. Na ocasião, o grupo lá chama ProCDA, Programa de Cinesioterapia Adaptada para Idosos com Doença de Alzheimer, e eu comecei a estagiar no laboratório, fiz as disciplinas, e acabei ingressando no mestrado, né? E assim, começou daí. Eu acho que esse tema veio de um trabalho de prática, né, no campo de educação física, que resultou num artigo, né, que é o Projeto Saúde nas Praças, uma experiência em promoção da saúde, publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. E esse artigo, relacionado à política pública, né, um trabalho que é muito importante ao Ministério da Saúde, a educação física está na saúde. Desse artigo, professor Johnny, eu comecei a me interessar nesse assunto, né? E como as pessoas estão envelhecendo, e ainda mais nessa época de pandemia que as pessoas estão se isolando, né, em casa, nada mais do que fazer uma prática regular, pelo menos com uma orientação de um profissional de educação física. Antes mesmo de começar a nossa live, eu estava dando aula para um rapaz de 17 anos com uma válvula cardíaca. Perfeito. Uma quimisteatose aorta. Eu acabei de dar uma aula de 1 hora para ele. E ele, Paulo, eu me senti bem, eu estou aqui, eu preciso de realizar a atividade. E tanto é que ele está na casa dele, veio pegar os materiais aqui em casa, disponibilizei. Perfeito. Então, o menino está ali. Boa noite, Ferreira. Boa noite, seja bem-vindo aí. Então, assim, muito bem, Paulo. Em relação a, assim, até um trabalho do professor Américo Valdanha, com o Gobi, que eles citam assim, a prática regular de atividade física influencia várias esferas da vivência humana. Então, assim, seja no lazer, na autossuficiência, na autoexpressão, nas atividades da vida diária, né, nas AVDs, entrar dentro de casa com segurança, a perda da sarcopenia, que é dos membros inferiores, melhora o equilíbrio, melhora a propriocepção, melhora a agilidade, né? Então, essa relação com a atividade física, ela tem identificado a regularidade, né, desse processo. E a atividade física sendo sistematizada, com orientação de um profissional de educação física, regular no seu conselho, ele vai desenvolver um trabalho importante para promover a saúde e esse envelhecimento ativo. Inclusive, foi o tema do meu mestrado, envelhecimento ativo de professores aposentados. Foi o meu tema de mestrado. Inclusive, o professor Paulo estará em breve também fazendo uma palestra, uma live, por intermédio do Conselho Regional de Educação Física, pelo Ciclo do Conhecimento, coordenada aí também pelo professor Pedro, né, que é vice-presidente do CREF, falando inclusive sobre esse assunto, né, professor? Que é um assunto específico da questão do envelhecimento, do profissional de educação física. E professor, quais seriam assim as necessidades do idoso, que o idoso tem em relação ao exercício físico? Porque o idoso, com o processo, ele perde massa magra, ele perde água no músculo, né? Então, assim, o idoso ele precisa ter essas manutenções. Na verdade, a gente começa a envelhecer, perder já esse processo de sarcopenia dos 40, 45 anos. Então, a necessidade de ganhar equilíbrio, as atividades da vida diária e a prática regular da atividade física vai melhorar até a autoestima do idoso. Porque a gente observa o estado psicológico, né? Eu que tenho um pai que é professor de educação física, aposentado, que está fazendo caminhada dentro de casa, e às vezes faz caminhada cedo, e põe máscara, e gosta de nadar, não está podendo, né?
Então, eu brinquei com ele, qualquer dia eu vou dar uma live com o senhor. Ele falou, não, mas nem pensar, né? Então, assim... Inclusive, o pai do nosso amigo Paulo aqui é atleta que participa do JORI, dos Jogos Estaduais do Idoso, né? Um exemplo de idoso que está ativamente físico e participando de competições, né, Paulo? Sim, Um belo então, exemplo. belo exemplo. Então, assim, como você está colocando, Johnny, a importância é melhorar a rotina desse idoso, o estado emocional desse idoso e o estilo de vida. Porque, assim, aposentar quer dizer aposento da casa. Ele vai para os aposentos, mas ele não vai ficar dentro do aposento, do quarto. Ele vai ter agora essa disponibilidade de tempo livre. E isso, no lazer, é estudado bastante, você estudou bastante isso no seu mestrado, né, Johnny? Essa questão do lazer, né? Eu já vi uma palestra sua que aborda isso, então é muito importante esse tempo livre, esse ganho de saúde e controlar esse estado depressivo, do isolamento, e nesse momento de pandemia é muito importante. Inclusive a Maísa está nos acompanhando aqui, professor, falando que tem mais alguém no grupo aqui também que faz essa caminhada dentro de casa quando está chovendo, viu? Eu não vou contar o nome aqui, é o nosso presidente aí que perturba a Maísa lá, quando não está um sol bonito, um tempo bom aí, e fica andando dentro de casa lá, sujando tapete, né? Idoso é assim mesmo, viu, Maísa? Idoso é assim mesmo. E professor Paulo... eu tenho visto o Pedrinho andando de bicicleta também, viu? No condomínio. Eu tenho observado que o Pedrinho está pedalando bastante. E dizem que joga futebol, viu? Dizem que joga bem. Há controvérsias. Sejam bem-vindos aí todos os amigos aí que estão acompanhando, né? Eu vi o professor Públio, uma honra tê-lo conosco aqui também. E está atento aí nas suas explicações, viu, Paulo? O professor Públio também está atento. Eu conheço o Públio e eu tenho o livro dele aqui. E ganhei pessoalmente também. 85 anos e fazendo atividade física e, segundo me informar, faz parada de mão ainda, hein? Professor Paulo, apesar das nossas brincadeiras, nossa live é sempre um pouquinho mais informal aqui no Palato, sempre entre amigos, né? O pessoal muito gostoso está convivendo, revendo aí. Mas essa prática regular da atividade física, professor, ela pode aumentar essa expectativa de vida? Por quanto tempo? Existe uma expectativa que pode ser melhorada para o idoso? Johnny, falando de bate-pronto, de 5 a 7 anos e 40% das doenças DCNTs, né, que a gente fez o curso do Ministério da Saúde, sendo minimizadas. Então, se você aumenta a expectativa de 5 a 7 anos e 40% de diabetes tipo 2, você diminui a hipertensão, você diminui triglicérides, você controla e diminui a incidência do câncer. Então, assim, tudo isso a atividade física vai colocar, mas assim, prontidão 5 anos e 40% de doenças crônico não transmissíveis sendo reduzidas. Então, a imunologia desse idoso, ela vai ficar bem fortalecida. Tomar uma vitamina D, tomar um sol, né, caminhar. Então, isso aí vai ampliar a qualidade de vida do idoso. Inclusive, hoje estamos vivendo aí, a humanidade está vivendo um momento muito difícil, né? Que é relacionado à pandemia do novo coronavírus, a doença Covid-19. E com certeza essas pessoas, né, que têm essa atividade física, os idosos, né, que têm uma prática sistemática de atividade física, com certeza estão tendo uma reação melhor perante essa situação que a gente está enfrentando, né, professor? Com certeza, né? A questão do isolamento social, né? A questão de... A pessoa já está, assim, idoso às vezes já tem algumas dificuldades em relação à parte de internet, a mídias. Eu estou lembrando até um trabalho de doutorado que foi feito lá em Rio Claro, de uma colega lá que fez, a Elisângela, que ela estudou essa questão das mídias sociais e o idoso, como o idoso entrar nesse processo da mídia social. E ela defendeu recentemente o doutorado dela lá, quer dizer, isso foi o mestrado, agora ela está no lazer, me desculpe. Então ela fez o trabalho com as mídias, com o professor Riane, e ela está fazendo, acho que já deve ter terminado o doutorado, mas ela não é educadora física, viu, Johnny? Ela é gerontóloga. Tá? Profissional de educação física, né? Ela é gerontóloga, não mas estava fazendo na linha lá da motricidade humana.
Tá. Mas E falando, essa professor, questão é importante. já que estamos falando aí do profissional da educação física, né, nós falamos aqui da importância da atividade física, né? E já que somos profissionais de educação física, os amigos aqui que nos acompanham, sua grande maioria também são da área da educação física, como que o profissional de educação física deve agir assim ao atender um idoso em uma aula de ginástica, musculação? Como que deve ser essa relação, a postura, essa abordagem do profissional de educação física perante um idoso nessas aulas de ginástica, musculação que você trabalha tão bem aí no seu estúdio? Johnny, eu vou falar esse aspecto é importantíssimo com conduta ética. Segundo o Conselho Federal de Educação Física e o Conselho Regional de Educação Física, o idoso ele não pode ser tratado como uma criancinha, ou põe o bracinho, a pessoa tem uma experiência de vida muito grande. E ela tem que ser valorizada, essa experiência de vida, quando o profissional de educação física vai recebê-lo. Olha, relembrar as atividades esportivas que ele fez na adolescência, na infância, perguntar o que ele gosta, o que ele gostou. Quando eu receber esse idoso, a sala tem que ser ventilada, tem que ser um lugar de fácil acesso, com um vestiário seguro. Os procedimentos o procedimento para atender um personal, um idoso, você tem que fazer uma avaliação prévia, trimestral, uma anamnese, né? Conversar com o médico se ele tem alguma doença de base, se ele tem alguma doença que precisa ter acompanhamento, né? Ver a oximetria desse idoso, aferir a pressão arterial no início e no final da aula, acompanhar isso, ter essa rotina de acompanhamento, de trabalho do profissional. E outra coisa, assim, são várias coisas, assim, condutas, na verdade, éticas, eu vou entrar muito na ética, porque a população brasileira está envelhecendo. E como o profissional de educação física vai receber esse idoso, né? Ele não vai fazer um treinamento de um adulto jovem, mas ele vai fazer um treinamento de agilidade, coordenação, equilíbrio, atividades que vão levar a atividade da vida diária dele ser melhorada, como um equilíbrio, como equilibrando uma perna à frente da outra, exercícios laterais com tornozeleira, exercícios de grandes grupos musculares, e colocando com ênfase assim, treinos resistidos, por exemplo, um exemplo, mas assim, uma série de 12 repetições de 60% de uma RM, e seguindo uma rotina, supino, cadeira flexora, remada articulada e cadeira extensora, 20 minutos de esteira a 50% a frequência cardíaca máxima. Então assim, eu estou dando um exemplo, mas assim, se você alternar treino A, treino B, treino C, exercícios que vão trabalhar diferentes musculaturas e grupos musculares. Entendeu? Estou dando um exemplo, mas é mais ou menos por aí. Claro. É importante esses exemplos para que temos pessoas aqui também que não são da área da educação física e podem visualizar melhor essa sua teorização através desses exemplos. Então fique bem à vontade para poder exemplificar. Temos aí a nossa amiga Nádia, que é nossa atleta do Kimball também, nos acompanhando aí, com certeza com muita saudade aí das atividades do Sesc, do Kimball, né? Um abraço grande a todo o pessoal lá do Lar dos Velhinhos, que está enfrentando essa situação aí da pandemia, muitos idosos do lar que inclusive nos acompanham, têm a sua orientação também. Agradecer a presença, professor ilustre, do pessoal da FIEP de Santa Catarina nos acompanhando, professor Rodrigo, enfim, temos aí um grupo bastante, professor Renan, um grupo seleto aí, um grupo bem seleto aí, né? O pessoal da Baixada Santista aí está conosco, né? E todos assim matando um pouco de saudades desse grupo aqui, que é um grupo gostoso, né? Que a gente convive, aprendeu a conviver nos eventos, nas solenidades. Então agradecer a presença de todos aí, muitas saudades de todos aí que estão nos acompanhando. Sim. Professor, fale para a gente um pouquinho quais são essas capacidades funcionais que melhoram na vida do idoso, né, com a atividade física. Quais essas capacidades que ele pode melhorar fazendo atividade física? Seja ela musculação, ou uma caminhada, ou um exercício localizado. Fale um pouquinho para a gente dessa questão das capacidades funcionais. É bem interessante, porque assim, quando a gente fala atividade física, você varrer a casa, né? Eu tenho feito muito isso, viu, Johnny? Mas as principais,
com o exercício físico sendo sistematizado, seria flexibilidade, resistência, resistência aeróbia, resistência anaeróbia, mas você trabalhar a velocidade, a coordenação motora, o ritmo desse idoso com uma música, com o relaxamento, uma meditação e o equilíbrio. O equilíbrio mesmo, fazer esse idoso equilibrar o processo de deambular, o processo de caminhada dele, caminhar com qualidade, né? Na biomecânica a gente trabalha muito isso, que as fases do passo e da passada, né? Isso até a gente, o passo e a passada, o intervalo de um movimento para outro tem que ser enfatizado para o idoso, né? Porque às vezes ele dá uma passada muito curta, pode escorregar, então treinar isso, né, nas aulas, né, e melhorando essas capacidades funcionais, Johnny. Perfeito. Inclusive o Mariol, nosso amigo aí também, delegado do CREF, está nos acompanhando também, falando que, inclusive, é um público, né, Paulo, privilegiado em termos do atendimento do profissional de educação física, pela condição de acesso que ele tem, da disponibilidade do tempo livre, mas também da condição de acesso que eles têm para se deslocar até os locais, transporte gratuito, instituições. Então é um público assim bastante privilegiado da oportunidade de fazer atividade física. Então, para o profissional de educação física também, é um segmento que ele tem que ter com muito carinho, seja na sua academia, numa instituição, num grupo de comunidade, no seu box, né, de dar uma atenção especial para esse segmento do idoso, porque é um segmento que está aí, apto, pronto e ansioso por fazer uma prática de atividade física, né? Legal, legal. Olha lá, quero ver falar do melhor horário do sol para a vitamina D. Então, com certeza, o horário do sol, né? Hoje até fiz uma brincadeira de fato ou fake para as crianças na escola, do 7º ano. Eu coloquei perguntas e respostas relacionadas à atividade física. Eu coloquei caminhar ao meio-dia. É aconselhável? Né? Aí eu coloquei usando protetor solar, caminhando embaixo da sombra, embaixo da árvore e tal. Aí embaixo, não é bom para vitamina D. A menina já colocou, era bom para vitamina D. Então eu fiz essa instigação numa aula de educação física escolar. Entendeu? Fazer a criança pensar da importância da atividade física. É lógico que caminhar, fazer atividade física no sol muito extenuante não é bom. Mas assim, a gente tem que buscar essa atividade física, né, com equilíbrio e qualidade. Perfeito. Nós temos aí não sei se eu respondi, se tem alguma... Não sei se eu já tinha respondido. Nós temos um país privilegiado, né, em termos de sol, né, de claridade, dessa iluminação natural, e realmente é fundamental que o profissional de educação física possa pensar nessa possibilidade também, mesmo quando ele trabalha na sua academia, no seu box, em instituições, que ele possa, né, levar atividades externas, os seus idosos, para atividades externas, né? Isso é um privilégio que nós temos no nosso país. Então é importante que o profissional de educação física tenha essa percepção muito bem levantada aqui pelo professor Públio, né? Para que ele aproveite aquele período de insolação maior para que o nosso organismo sintetize a vitamina D, que segundo algumas pesquisas, né, mostram que é um fator importante também na resistência aí à questão do coronavírus, né? Então é mais um fator para a gente poder... Mais um fator, né? Mais um fator importante, né? E professor, já que estamos falando assim sobre um estúdio, né, uma academia, você poderia nos dar alguns exemplos assim? Falei que temos pessoas aqui que talvez até comecem a fazer uma atividade física depois dessa nossa live, desse nosso bate-papo, né? Como que seria organizada assim uma aula para um idoso? Como que seria essa aula prática assim para um idoso? Quais as características? Como seria essa aula? Entendi. Olha, o idoso chegou, por exemplo, no meu estúdio, um outro estúdio, ou numa praça com um profissional vinculado à Secretaria de Esportes de Piracicaba, enfim. Ele vai ser acolhido primeiro, tem um acolhimento. O profissional de educação física vai perguntar qual o objetivo, como que ele dormiu, como que está o dia a dia dele, o cotidiano dele.
eu acho que com todas as pessoas, mas o idoso você tem que ter esse acolhimento, primeiramente. Aferir a pressão arterial, tá? Perguntar se ele tomou, se veio de manhã, se tomou um café da manhã, se teve uma boa alimentação. Feita a avaliação física, você perguntou da prática, né? Da prática da aula, né? Uma aula. Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Fazer um alongamento inicial, né? E exercícios de 4 a 5 grupos musculares, né? Alternando exercícios de força e exercícios de, exercícios de equilíbrio, né? Exercícios com elásticos, exercícios, vê se eu pego um elástico aqui, mas por exemplo, um elástico como esse aqui, exercícios que envolvam um equilíbrio, um elástico no espaldar, esse outro tipo de elástico, entendeu? Exercícios que vão ganhar resistência e fortalecimento do tendão, né, desse idoso. Exercícios de ombro, exercício de perna. E finalizar com uma atividade aeróbica de 15 a 20 minutos, dependendo do conhecimento do condicionamento físico desse idoso. Fazer um questionário Parquet, né? Fazer um questionário Parquet de prontidão de atividade física. E também, se ele tem uma doença de base, se ele tem um diabetes, pedir um atestado médico, ter esse atestado. Eu tenho esse acompanhamento, às vezes a gente tem essa linha junto com alguns médicos para estar acompanhando a saúde desse idoso, porque assim, eu tenho 3 a 4 idosos comigo aqui. Estão parados, não estão vindo, mas assim, eu tenho um que eu vou na casa dele, por exemplo, atender ele, já não sai muito de casa. E tem um casal que vem aqui, né, na minha casa, eles vêm de mão dada para vir fazer aula. Eles vêm de mão dada e eles têm, assim, o senhor ele tem diabético tipo 2, já em diabetes senil, ele tem mais de 80 anos, tem marca-passo, né? Então, assim, ele faz realmente uma atividade que espero que passe logo isso, para ele voltar a ter essa qualidade. É lógico que a gente, por uma periodização, que se fala muito em periodização de treinamento, mas quando a gente vai falar uma periodização, uma orientação de treinamento para um idoso, às vezes ele vai chegar, Paulo, não estou legal, eu não estou com dor nas costas, eu não vou conseguir. Faz algumas coisas, converse com ele e leve ele a fazer pelo menos uma atividade que ele possa fazer, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela não gosta de deitar. Ela não deita. Ela vem aqui, Paulo, eu não gosto, eu não vou. Faz sentada na cadeira, faz exercícios em pé, faz exercícios na esteira, na bicicleta, exercícios de equilíbrio, né? Aqui estão perguntando a doutora Flávia, tem uma médica nutróloga, né? Aqui perguntando como monitorar a massa magra, né? Assim, a massa magra seria por composição corporal, mas a gente pegaria o índice de massa corporal desse idoso, peso pela altura, né? Também pelas medidas de circunferência. Eu tenho um protocolo aqui no computador que a gente faz essas medidas, mas assim, para o idoso a gente vai eu não poderia ser por compasso e dobra cutânea aliado à circunferência, Jackson e Pollock, vários protocolos, o protocolo do professor D'Artagnan Pinto Guedes também, que a gente tem aqui. Então, esses protocolos que a gente trabalha, a manutenção da massa magra, viu, doutora? A doutora Flávia perguntou. Obrigado pela presença aí da doutora Flávia conosco também. A Paula estava falando aqui conosco também, Paula, sua xará aí. A Paula perguntando aí para o Paulo sobre a importância, né, dos exercícios não terem impacto, né, na atividade do idoso. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão das atividades sem impacto, que é uma importância também, né, na escolha do exercício, né? Sim, agora eu estou lembrando da minha especialização que eu fiz, né? A segunda lá da Uniara em grupos especiais. Né? O impacto, né, para o idoso seria a musculação, o exercício de musculação. O exercício de impacto, por exemplo, saltos, exercícios que envolvam step, por exemplo, exercícios de impacto, assim, não são adequados, porque ele pode ter, já está talvez em processo de osteoporose ou osteopenia, que é o avançar da osteoporose, você pode prejudicá-lo. Existem estudos de educação física que demonstram
que a musculação aumenta a capacidade mineral óssea desse idoso. Tá? Eu lembro de um estudo que eu li do meu mestrado no começo, mas não era em idosos, mas eram em crianças, né, em educação física escolar, com prática de atividade física, que faziam 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, melhorava a densidade mineral óssea desse idoso. Então, assim, desse idoso, não, dessa criança, né? Porque na fase de criança, fazendo a educação física escolar, essa densidade vai aumentar ou se manter por toda a vida. E quando a pessoa já está em processo de envelhecimento, você não pode, respondendo a pergunta da Paula, incentivar a osteoporose ou prejudicar o processo de osteopenia. Então você tem que trabalhar a musculação, trabalhar, como eu falei, em exercícios de 40% e 50% da carga, alternando exercícios de força para cadeira flexora, cadeira extensora, exercícios de, talvez, de agachamento da cadeira, porque no mestrado a gente tem uma bateria de testes funcionais da Apert, né? Sentar e levantar da cadeira, exercícios de caminhada, é uma bateria de testes que você vê a índice de aptidão funcional geral desse idoso. Então, assim, exercícios desses protocolos da bateria da Apert, do Colégio dos Estados Unidos, podem também estar mensurando a aptidão funcional geral da pessoa idosa da Apert. Perfeito. Aí o professor Rodrigo confirmando aí, né, essa importância do trabalho de musculação para amenizar a questão da perda óssea também, da perda muscular, né? Obrigado aí, professor Rodrigo, pela participação sempre atuante aí nas lives do Panathlon também. E lembrando a todos que as nossas lives aqui no Panathlon, ela não tem uma formalidade de uma palestra, é mais um bate-papo, uma interação com os amigos, sempre com um convidado muito especial. Na noite de hoje, estamos aqui com o professor, para quem entrou agora, né? O professor Paulo Fernando Moraes, mestre na área de Ciências da Motricidade Humana. Então, sejam bem-vindos todos. Obrigado, pessoal da FIEP, participando ativamente aí das nossas lives. Sempre que possível, nós também prestigiamos os amigos aí, o Fernando, todo o pessoal da FIEP, sempre muito participativo, uma entidade parceira nossa. Agradecer também a todo o pessoal do CREF, os nossos delegados, conselheiros que estão aí nos acompanhando, né? Segunda-feira aí o Pedrinho lembrando que temos uma live, Paulo, falando da história do Panathlon Clube de Salto de Pirapora. Então não deixem, já deixem agendado aí para a participação de vocês, né? Aqui uma brincadeirinha do professor Publo aqui, falando que o maior exercício que o professor Rodrigo faz é tomar um chopp lá no Amani, lá no Morumbi, Paulo. Aliás, ele está devendo uma rodada de chopp para mim lá, Paulo, de uma aposta que eu fiz com ele no jogo do Palmeiras. E o Paulo está convidado, viu, Paulo? Assim que terminar essa pandemia, nós vamos lá cobrar essa aposta com o Rodrigo e você será nosso convidado. Mas, professor, respeito todo o pessoal que está nos acompanhando e ansioso aí por obter mais conhecimento sobre a questão do idoso, atividade física para quem é da terceira idade. Muitos usam esse termo também, né? Inclusive temos jogos da terceira idade, atividades aí da terceira idade. Quais seriam, professor, assim, essas condutas, né, que um profissional de educação física deve ter para orientar um idoso ao realizar uma atividade física? Qual é essa conduta do profissional de educação física? Então, a conduta é uma conduta simples, mas importante. Primeiro, ele precisa ver a condição do espaço, né? Você vai ter, se o espaço ele tem um tapete que esse idoso pode tropeçar, ele tem que observar a iluminação, se tem uma água para esse idoso tomar com facilidade. Ele tem que ter, observar assim, as condutas, assim, se ele tiver que parar de fazer atividade física, ter um telefone imediato de uma pessoa próxima da família para ligar, né? Isso é muito importante. Muito importante, porque, na verdade, está na anamnese. Mas é bom anotar um telefone a mais, ou ter um WhatsApp de uma pessoa próxima, para, passou mal, ou tá alguma situação, já ter esse contato. No caso aqui, eu tenho pessoas da família que... a filha, no caso, é a filha, que quando ele vem, a filha já está meio atenta, a filha acompanha, a filha vem, às vezes fica meio fazendo uma atividade física junto, então eu tenho uma segurança junto comigo sempre, né? Eu adoto esse hábito, viu, professor? De ter, às vezes, uma pessoa
acompanhando, e também quando eu parar tudo isso, a gente poder atender as pessoas na casa. Na casa que eu vou do senhor tem sempre pessoas ali que a filha coloca, deixa uma pessoa cuidando, uma cuidadora, né? E a gente acaba sendo um cuidador também. Tem hora que a gente passa sendo... eu já teve vezes que eu já fui até buscar exames, eu até extrapolando, mas é uma conduta profissional no profissional de educação física, eu já fui marcar exame para um aluno meu, de idoso. E ele não tinha condições, eu fui lá, agendei o exame para ele, fiquei na fila, fiz o cadastro, levei o exame. Então, é um trabalho do profissional. Eu estou trabalhando e estou levando a saúde física para esse idoso. Inclusive, o profissional de educação física, em todo o ambiente que ele trabalha, né, professor? Seja na escola, numa universidade, numa instituição do Sistema S, nas instituições públicas ou privadas, no seu estúdio, acaba assumindo essa característica de fazer algo mais além do seu próprio trabalho. Como você citou um exemplo, né, de ter esse cuidado, esse zelo, né, com o exame de um idoso, com a família, um atendimento médico, né, a gente acaba assim se envolvendo até com questões pessoais, emocionais, para que essas questões estando solucionadas e contornadas, ele vai ter um rendimento, um desempenho, um envolvimento melhor nas aulas, né? Então é inevitável que a gente não é uma função do profissional de educação física, mas a gente acaba fazendo um pouco disso tudo até pelo amor, pela afetividade, né? Nós tivemos aí muitos profissionais que estão conosco na nossa formação, que sempre enfatizam a questão da afetividade. E acho que isso é uma coisa fundamental no trabalho com o idoso. Você concorda, professor? Concordo, e até complementando isso, quando eu agendei esse exame, teve algumas vezes que eu fui na farmácia também comprar remédio, 2 ou 3 vezes. Acompanhar, fazer essa parte social, né? Essa parte de trocar ideia. Algumas vezes também, por amizade também, almocei junto com ele, com o meu aluno, entendeu? Paulo, vem aqui, eu preciso da sua presença, eu estou aqui. Então, assim, até por a filha ter muita confiança, para você ter uma ideia, professor, o relatório que eu faço desse aluno, um relatório mensal, que eu faço uma tabela com os dados de pressão arterial, glicemia, oximetria. Eu faço uma planilha diária e passo para o final do mês para a filha acompanhar. Então, assim, para as filhas, na verdade é para as 2 filhas. Então, assim, existe o profissional, você falou da conduta, mas são algumas condutas que são criadas no ambiente de educação física, né, para essa nova função da educação física, que você tem que estar dando essa assistência preventiva ou profilaxia, essa prevenção primária de doenças, ou doenças já instaladas, ou que podem ser mais equilibradas. E isso é a importância da educação física na saúde com a área médica. A Flávia aqui, a doutora Tatiana Abreu Reis também, a nutricionista, que esteve com a gente ontem também acompanhando. Então, assim, muito bacana. Paola Polônio também, que é coordenadora minha da Unopar, também está aí. Um abraço para a Paola. Então é isso, a importância de tudo isso. Inclusive, nós também trabalhamos durante muitos anos, né? Fizemos parte aqui do Conselho Municipal do Idoso, trabalhamos na implantação de um programa municipal para a terceira idade, que perdura até hoje, com os Jogos de Osasco em 1995, depois aqui, iniciamos aqui o JOR em 1997, hoje envolve o estado todo com milhares e milhares de pessoas, e desde aquela época a gente sempre enfatiza a importância, principalmente para aqueles idosos que acabam se envolvendo com esporte, até de competição, de envolver a família, né? Então, muitas vezes, até nas nossas competições, os familiares estavam inseridos nesse processo, né? Então, você citou alguns casos aí, alguns exemplos, que são fundamentais. E você, principalmente naqueles idosos já anciões, né? Que possam ter a família envolvida no profissional, no processo da ação do profissional de educação física, né? Sim, sim, Johnny. E isso veio lá, quando eu falei lá de Araraquara, quando a gente trabalhava com o Projeto Saúde na Praça, que esse artigo eu publiquei,
nunca vou me esquecer de uma situação. Era uma terça-feira chuvosa, uma chuva muito forte, mas põe forte nisso. Eu, como profissional de educação física, eu tenho uma conduta ética e eu estar no posto de trabalho onde eu estou, mesmo chovendo. Peguei e fui. Cheguei lá, até minha mãe, quando era viva, falou, Paulo, você nunca vai esquecer. Uma idosa acordou 6 horas da manhã, caminhou 1 hora para ter aula comigo. Eu cheguei às 7h30, meu guarda-chuva até dobrava, assim, de tanta chuva que ficava em cima. Entrei, parei, que era lá num local lá de Araraquara, que tinha um ambiente fechado. Ela chegou, sabe o que ela chegou para mim e falou, professor? Eu duvido que você ia faltar, porque eu sei da sua conduta profissional. Isso eu levo para minha vida. Viu, Públio? Eu levo para minha vida porque eu nunca vou esquecer uma idosa que pagou o imposto dela por toda a vida, e quando ela tinha um profissional de educação física na frente dela, para valorizar a saúde dela, ela foi debaixo de chuva. Aí minha mãe vira para mim, Paulo, ó, eu também não precisava tanto. Mas assim... Esse comprometimento do profissional de educação física é fundamental, né, Paulo? E o pessoal idoso da terceira idade, até pela sua disciplina, pela essa história de vida, eles cobram bastante isso, né? Esse comprometimento, né? Eles cobram esse comprometimento porque eles tiveram esse comprometimento com a vida deles. Eles tiveram esse respeito, o Gabriel Kirchner entrou também, é um conhecido aí da gente aí que está participando. Então, assim, filho de uma aluna que acompanha aqui, entendeu? Então, assim, é muito legal isso, viu, professor? Essa questão desse comprometimento. Bem colocado mesmo. E assim, até me lembrei, sem querer interromper a sua fala, mas eu lembrei de um fato aqui que acho que ilustra bem isso. O professor Públio talvez até conheça, talvez o seu pai conheça, o seu João Bidim foi atleta em nível nacional, internacional. Ele chegou a ganhar uma competição na Romênia, ficou 3º lugar no Mundial de 400 metros com barreira, isso com 64 anos. E eu tive a felicidade de ter contato com o seu João Bidim, numa academia que eu tinha em Água de São Pedro. Depois ele vinha em Piracicaba treinar pista aqui com a Mazé. E o seu João Bidim, ele ia lá, eu morava no hotel na época, na academia lá em Água de São Pedro, ele me acordava, Paulo, 5 horas da manhã. Eu falava, mas seu João, nossa aula é 6 horas, eu trabalhava com recreação, ficava até tarde no hotel, e ele 5 horas. Professor Johnny, para descansar nós temos a eternidade, vamos lá. E eu lembro disso que você falou, né? E eu lembro do seu João Bidim, que era um exemplo, talvez o Nestor aí conheça o João Bidim também, mas são fatos que marcam a nossa vida e são exemplos de vida, né? E ele fala, para descansar, nós temos a eternidade, né? Professor Paulo, é só para a gente dar continuidade ao nosso roteiro, a gente vai bater num papo informal também, né? Como deveria ser essa prescrição do exercício para o idoso? Como seria essa prescrição para que ele possa compreender, acompanhar, entender esse processo da sua rotina de exercícios? Então, de certa forma, Johnny, a prescrição assim, é muito individual, né? A pessoa chega aqui, você pergunta qual o objetivo do trabalho, é ganhar força, é ganhar equilíbrio, mas assim, de forma geral, a ênfase também em exercícios aeróbicos, né? Esse idoso tem que estar fortalecendo o coração, né? Atividades aeróbicas, eu uso muito a esteira, né? A bicicleta. E também um programa de treinamento envolvendo 4 tipos de treino. Treino A, treino 3 ou 4. Treino A, treino B e treino C. Por exemplo, um dia eu trabalho peitoral, ombro e a parte anterior da perna. Outro dia eu trabalho posterior, costas e um equilíbrio. Outro dia eu trabalho também ombro, exercícios mais de adutores, né? E também um exercício mais funcional, leve, com elástico para costas e um tríceps. Sempre deixando a musculatura menor para o final da aula. Mas, assim, também incentivar a questão do exercício aeróbio, viu, professor?
eu tenho, o estúdio parou com toda essa pandemia, né? Mas eu estava iniciando aos sábados, né? Aos sábados, um trabalho na praça. A gente tem uma praça aqui do lado, a Praça do Santa Cecília. Inclusive, eu tive na inauguração aqui, né, professor? O professor Johnny inaugurou essa praça fantástica, com os equipamentos aqui do lado da minha casa. Então, assim, tenho... hoje, por exemplo, eu estava saindo trabalhar, vários profissionais de educação física utilizando a praça, professor. Então, assim, nesse período de pandemia, numa área livre... Então, outros profissionais usufruindo. Então, o pessoal está trabalhando, está desenvolvendo, né? Hoje 6h40 da manhã, eu vi personagens trabalhando ali. Então, assim, é um espaço fantástico. Então, assim, a gente usa de manhã, faz uma atividade aos sábados, tem também um trabalho de marketing que eu faço ali, envolvendo também alguns parceiros, né? Então, assim... E isso vai incentivando a pessoa a caminhar até a rotina de vida, porque a atividade física é a rotina, o Públio sabe muito bem disso, a rotina, né? Você ter essa disposição para enfrentar o exercício. Né? Perfeito. E enquanto a gente ouvia sua explanação, professor, o professor Públio aqui falou que conheceu o seu João Bidim, que era militar também, colega. Aí, eu imaginei que o Públio conhecia mesmo o seu João Bidim, uma pessoa fantástica também. Uma coisa importante nesse trabalho com as pessoas idosas, né, Paulo? É que a gente considere sempre a história de vida deles, né? Como a gente citou aqui, do seu João Bidim, do Públio, que essa história de vida deles também seja contemplada nas atividades. Como o seu João Bidim, ele praticou atletismo a vida toda. Então a gente procurava nas atividades algo que ele gostasse, né, e compreendesse, estivesse já incorporado motoramente, né? A minha mãe, Paulo, ela começou a fazer atividade física com 75 anos, até pelas impossibilidades que a vida não proporcionou, né? Então, sempre é tempo, como o Kim do Kimball nos fala, né? Nunca é tarde para começar nada, né? Então, acho que as pessoas também que estão nos ouvindo, que conhecem pessoas idosas, não se preocupe com a idade, porque sempre vai ter um profissional de educação física, como o professor Paulo, que vai saber orientar, tem a pessoa 70, 75 ou 80 anos, né? Professor, nós estamos assim, com pouco tempo aí para a gente poder conversar mais aí, temos esse limite do Instagram de 1 hora, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado, assim, pessoal, da sua visão como professor, desse trabalho com as pessoas idosas, o que isso agregou na sua vida, como que isso proporcionou essa sua preocupação em trabalhar com esse segmento. Fala um pouco dessa sua relação com os idosos, com o idoso, com o segmento do idoso, como profissional. Johnny, esse segmento, além de a gente estar trabalhando com esse segmento aqui, tem o tempo livre, o lazer, a amizade e o comprometimento, né? Comprometimento de trazer essa qualidade de vida para sempre, para até ele poder estar convivendo com as pessoas, estar sorrindo, sendo alegre, essas coisas assim. Eu tenho uma idosa de 67 anos que faz pilates aqui comigo. Ela fala que ela não é idosa, e ela fez propaganda da Omo quando ela era jovem, ela fez propaganda da televisão. Paulo, eu não sabia que tinha seu estúdio aqui, eu vim aqui, se eu não virasse aqui, não sabia. Então ela vem, faz os exercícios de pilates, eu trabalho com pilates solo aqui no estúdio, e assim, sai feliz da vida, faz esteira também, né, porque eu faço esses dois trabalhos, o pilates solo e o trabalho de musculação e atendimento com exercício aeróbio, mas também faço o pilates. Então assim, Johnny, é um trabalho, eu gosto, sou apaixonado por esse trabalho, é um trabalho que venho lá de trás, assim, quando eu ingressei, logo depois da educação física, que eu fiz a especialização em grupos especiais, né? Eu estudei a questão da fibromialgia, né? No processo de a pessoa não dormir direito e ter dores no corpo, foi um trabalho que eu fiz também. A fibromialgia que acomete a pessoa com depressão, e são dores que incomodam esse quadro.
Olha, assim, é um legado, né? Como a doutora Flávia fala, é um mantra. Eu começo de manhã pensando, né? Tem hora que eu tenho que, às vezes, até mudar um pouco, né? Eu falo da horta que eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho uma hortinha aqui em casa, eu fiz até uma plantação na horta ali, fiz até adubo, fiz as coisas assim, mexer com a terra, né? A pessoa idosa, ela tem tempo de mexer, cuidar de uma horta dentro de casa, uma horta de orgânicos, né? Livre de agrotóxicos, né? A doutora Tatiana está aí. Então, assim, jogar o kimball, ter um momento de lazer também. Eu conheci o kimball, né? Você sabe como que eu conheci o kimball, né? Com uma brincadeira na escola, e hoje já participei e estou aprendendo ainda com o kimball. Então, assim, é isso. É isso aí. Mas Não você sei se eu nunca respondi. teve um aluno igual o seu João Bidim, né? De acordar você em casa 5 horas Não, da manhã, né? não, É, não, é, é só da não. estirpe do Públio e do seu João Bidim. São raros, graças a Deus, Eu viu? acho que é o Senão, Públio e o João Biding. Você é acordaria às os 5 da únicos que eu manhã. conheço. Senão a Os gente, únicos. a gente não ia ter sossego. O Públio aqui está falando que ele quer morrer jovem o mais tarde possível. O Kim sempre falava, né? Sejam jovens de 50, 60, 70, 80 anos ou mais. E nunca idosos de 50, 40, 30 ou 20. Esse espírito da juventude que a gente aprende muito com esse segmento, né, Paulo? Eu gostaria que você deixasse assim para a gente uma mensagem final, para que a gente, em respeito a todos aqui que estão nos acompanhando, alguns idosos, outros que conhecem pessoas idosas, como a Nádia, inclusive a Nádia, que